depois de ter subido ao monte, diz o verso 13, que ele chamou os que ele mesmo quis. Ele subiu ao monte, passou a noite em oração, no dia seguinte ele chama de entre a multidão um grupo que ele mesmo quis. Ninguém se ofereceu, ninguém se voluntariou, mas ele soberanamente chamou um grupo para si, e esse grupo veio até ele. E diz aí no verso 14 que ele designou de entre aquele grupo 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Essa chamada foi uma chamada soberana de Jesus. E esses 12 que ele chamou, Lucas nos diz, acrescenta que Jesus deu o nome de apóstolos, e vai ser a primeira vez no Novo Testamento em que a palavra apóstolo aparece, quando ela é usada por Jesus para designar esses 12 que ele chamou. A palavra apóstolo significa literalmente alguém que é enviado por outro e que vem com autoridade para representar aquela pessoa que o enviou, podendo fazer obras e realizar feitos em nome daquela pessoa. Hoje em dia seria uma espécie de procurador, não é? Hoje a figura mais próxima que nós temos é uma procuração, você dar a alguém plenos poderes para agir em seu nome. Hoje em dia dá até para casar por procuração, não é isso? Aliás, já faz muito tempo que dá para fazer isso. Então a palavra apóstolo representava naquela época o que mais ou menos um procurador, um representante legal faz hoje, né? Significa hoje. Jesus chamou esses 12 e fez deles os seus apóstolos, enviados, procuradores, representantes com autoridade para fazer obras em seu nome. Tem duas figuras próximas a isso no mundo hebraico. Primeiro eram os profetas do Antigo Testamento. Jesus não está criando uma coisa nova. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, como Daniel, como Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, todos eles foram chamados por Deus e foram constituídos como porta-vozes de Deus. Eles eram a boca de Deus para o povo, a ponto deles poderem chegar e dizer: assim diz o Senhor. Então, o que os profetas do Antigo Testamento representavam para a nação de Israel, esses 12 agora vão representar para a igreja. Eles são chamados por Jesus e de Jesus recebem, o texto nos diz aqui, no verso 14, autoridade para pregar, curar as pessoas e expelir demônios. As mesmas coisas que Jesus estava fazendo. Ele agora transfere essa autoridade, essa missão a esses 12 que ele chamou. A missão deles, nós já dissemos, era muito clara, e a pergunta é: por que 12? Por que não 11? Por que não 13? E a resposta é que Jesus escolheu 12 com um propósito, há um simbolismo aqui, que fecha esse grupo, que deixa esse grupo definido e fechado. Esses 12 apóstolos são o correspondente às 12 tribos de Israel, correspondem aos 12 patriarcas do Antigo Testamento, filhos de Jacó, que deram nome às 12 tribos. Onde é que a gente encontra a base para isso? Nós encontramos base para isso, se você quiser abrir, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, quando João tem a visão da Jerusalém celestial, que é típico da igreja, é um símbolo da igreja gloriosa. E João, no capítulo 21, verso 9, diz que ele veio um anjo e que o transportou em espírito e mostrou uma montanha elevada e a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Está se referindo à igreja gloriosa, não é? Sob a figura de Jerusalém. Aí no verso 12, presta atenção o que é que João viu. A cidade tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos. E sobre as portas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, João olha, ele vê a nova Jerusalém, a santa cidade que representa a igreja, e ela tem 12 portas. E em cada porta está escrito o nome das 12 tribos
de Israel. Então tinha lá Zebulon, Naftali, Judá, Benjamim, os 12 nomes estavam lá nas 12 portas. Aí ele continua olhando e diz no verso 14: a muralha da cidade agora tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você vê que a cidade, a igreja, não é? Ela, 12 portas, que são representando as 12 tribos de Israel, e 12 fundamentos representando os apóstolos do Cordeiro, esses 12 que Jesus chamou. Por isso que o número é 12, para poder corresponder às 12 tribos de Israel. E é por isso que não tem apóstolo hoje, porque o número está fechado. Foi chamado exatamente para corresponder aos 12 patriarcas de Israel. Ou seja, esses 12, eles eram os líderes do novo Israel, do novo povo de Deus, da mesma forma que os 12 patriarcas eram os cabeças espirituais e legais da igreja do Antigo Testamento. Os 12 apóstolos são agora os líderes do novo povo, do novo Israel que Jesus está inaugurando a partir daquele momento. Essa é a razão pela qual é 12 e não 13, nem 11 ou qualquer outro número aleatório. Jesus escolheu com um objetivo, para dizer que esse povo que ele estava fundando, para esse movimento que ele estava iniciando, corresponde, substitui, continua o povo de Israel no Antigo Testamento, por isso o número 12. E a escolha foi soberana, não é? E a pergunta então, por que esses 12 em particular? O texto apenas diz que Jesus chamou quem ele quis, ou seja, não foi baseado no mérito, não foi baseado na capacidade dessas pessoas. Aliás, havia alguns aqui nessa lista, não é? Que a gente olha assim e diz, eu não escolheria. Por exemplo, você tem o impetuoso Pedro. Pedro um dia estava lá em cima, outro dia estava lá embaixo. Era capaz de dizer, tu és o filho de Deus, e no momento seguinte ser influenciado pelo diabo e dizer a Jesus que ele não ia para a cruz. Tinha Tiago e João, que Jesus teve que chamar de Boanerges, filhos do trovão, por conta de serem irascíveis. Teve uma vez que Tiago e João disseram para Jesus, manda descer fogo do céu e consumir os samaritanos, porque eles não querem te receber. Mateus, de um passado duvidoso, publicano, cobrador de impostos, ladrão, estava lá no meio dos 12. Tomé, o vacilante, que não tinha fé, que não acredita, só acredito se eu vir, né? Na ressurreição. Simão, que era zelote, fazia parte de um grupo de radicais que queriam derrubar o governo, fora Judas, que Jesus sabia que haveria de trair. Então é a lista dos 12 improváveis, né? Dos 12 impossíveis, mas foi exatamente esses 12 que Jesus chamou, soberanamente, pela graça, talvez para mostrar que é pela graça mesmo, que é pela misericórdia mesmo, não é por mérito, não é por nada que nós somos, mas somente pela misericórdia de Deus. O Novo Testamento tem 4 listas com os nomes que nós temos aqui: Simão, Tiago, Zebedeu, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. São 4 listas no Novo Testamento com esses nomes. Por que isso? Para deixar claro que eram 12. Para deixar claro que os 12 eram estes aqui, que estes é que são os apóstolos. Mais adiante Jesus vai substituir Judas por Matias, porque Judas vai ser quem o traiu, e isso foi feito antes do dia de Pentecostes, exatamente para que quando o Espírito Santo descesse sobre os 12, a igreja completamente representada. Mas depois de Pentecostes, nenhum dos 12 foi substituído. Tiago vai morrer logo em seguida, decapitado por Herodes. Os apóstolos não elegem ninguém no lugar de Tiago, e vai morrendo um por um, e ninguém é eleito para substituir, ninguém é escolhido, ninguém é nomeado. Por quê? Porque o número era 12, e Cristo vai chamar depois Paulo, que não é dos 12, embora fosse apóstolo como eles, para a missão aos gentios.
mas o próprio Paulo sabia que não fazia parte dos 12. Tanto é que lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo está narrando as experiências ou os momentos em que Jesus apareceu depois da ressurreição, ele diz: Cristo apareceu aos 12. Ele dizendo, Paulo, Cristo apareceu aos 12, ou seja, ele sabia que não era para fazer parte dos 12. Aqui às vezes alguém diz assim, que o substituto de Judas era Paulo, né? E que Pedro se precipitou quando promoveu a substituição e colocou Matias. Nada, não era Paulo, né? Era Matias mesmo. Até Paulo sabia disso, né? Quando ele se refere aos 12, exatamente por conta desse motivo. O que é que nós, queridos, podemos aprender com essa passagem? Eu tenho aqui algumas lições que nós podemos tomar para nós. Primeiro, sem dúvida, a passagem mostra a compaixão e o cuidado que Jesus tinha com a miséria humana. Como ele se compadeceu daqueles doentes, daquelas pessoas padecendo de todo tipo de enfermidade, oprimidas pelo diabo. A muitos ele curou, de muitos ele expeliu demônios por conta da sua compaixão e ao custo da sua própria integridade física. Não é? O sacrifício diário que Jesus fazia para poder atender a demanda daquela multidão. Segunda coisa que o texto nos ensina é que a intenção de Jesus era realmente fundar uma igreja, constituir um povo no meio da nação de Israel a princípio e depois com pessoas de outras nacionalidades. Ele veio não somente para dizer a Israel que Israel tinha se afastado dos caminhos de Deus, mas para de entre a nação judaica constituir um novo povo para Deus. E ele faz isso começa 12 pessoas que haveriam de dar continuidade ao seu ministério de pregação, cura e expulsão de demônios, haveriam de lançar as bases da nova comunidade que Jesus estava inaugurando e que era composta daqueles que criam nele. Esses 12 seriam testemunhas do ensino de Jesus, especialmente da sua morte e da sua ressurreição. E depois que Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, eles pregaram o evangelho em todo lugar e produziram o Novo Testamento que nós temos hoje. Escreveram os livros do Novo Testamento, quando não eles, alguém associado a eles. A pergunta é, além desses 12 e Paulo, Jesus vem chamando e designando apóstolos até o dia de hoje, e a nossa resposta, baseados aqui só nessa passagem, é não. O chamado dos 12 foi feito pessoalmente por Jesus Cristo. Os 12 foram representantes autorizados de Cristo e tinham a mesma autoridade que ele. Eles foram chamados para lançar a base do novo povo de Deus, o fundamento da Igreja Universal, e isso já foi feito. O número 12 é típico, é simbólico e, portanto, ele não pode ser aumentado sem que haja prejuízo para a intenção original de Jesus. Eu quero então trazer aqui duas aplicações práticas. A primeira, para você que está sofrendo, você que está aqui hoje e você tem dúvidas, você está ansioso, você está aflito, você está confuso, está se sentindo culpado, carregando um fardo sem saber o propósito da sua vida aqui nesse mundo. A resposta para todos os seus problemas é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que tem poder sobre a miséria humana, aquele que comanda a ordem no meio do caos, aquele que restabelece vidas, aquele que restaura pessoas, conforme nós vimos nesse texto. Contudo, Jesus Cristo não está mais entre nós aqui pessoalmente. Ele já não está entre nós há 2000 anos, ele subiu aos céus. Contudo, ele deixou a sua igreja aqui nesse mundo, iniciada, inaugurada e fundamentada por esses 12 que ele escolheu, apóstolos que ele chamou e capacitou. E esses 12 registraram o ensino de Jesus, nos deram a explicação da sua morte e da sua ressurreição nos livros do Novo Testamento que nós temos. Portanto, na igreja de Cristo que foi fundada por ele e continuada pelos apóstolos e que já existe há 2000 anos, na igreja você vai encontrar a verdade que você procura, a verdade sobre você. Aqui você vai encontrar o caminho da salvação e da vida eterna. Aqui você recebe ajuda para vencer o pecado e a culpa. Aqui você tem instruções para situações difíceis da sua vida.
Aqui você encontra esperança, conforto e consolo nas suas tribulações. Jesus não está mais presente entre nós pessoalmente, mas Ele está presente espiritualmente na sua igreja, através do seu ensino e da sua palavra, conforme foi preservado pelos 12 que Ele levantou e o apóstolo Paulo. Portanto, meu apelo final é esse. Para você que apenas vem à igreja, que frequenta a igreja, é ouvinte, participante e não tem nenhum envolvimento, torne-se parte da igreja. É essa forma pela qual Cristo quer atender às necessidades das pessoas hoje. É mediante essa comunidade que Ele inaugurou, que Ele fundou, através do chamado inicial dos 12, e depois Ele deu pastores e mestres a essa comunidade, evangelistas e muitos outros dons e habilidades, exatamente para cuidar de você, para atender suas necessidades e para mostrar a você o caminho da vida eterna. Portanto, torne-se parte, se envolva. O movimento dos desigrejados, não é? É um movimento completamente antibíblico, renega tudo isso que nós vimos aqui. Se a intenção de Jesus era que você fosse crente sozinho em casa, por que motivo Ele chamaria 12 para dar continuidade ao seu ministério? A ideia é exatamente essa: vida em comunidade com base nos ensinos de Jesus Cristo. Talvez você já faça parte dessa igreja, ou de outra igreja evangélica, onde o evangelho de Cristo é pregado em verdade. Talvez você não valorize isso. Talvez sua vida virou rotina. Talvez você não se aperceba do grande privilégio que é fazer parte do novo povo de Deus, da igreja que Cristo começou e da qual os fundamentos foram lançados por Ele e posteriormente pelos apóstolos. Que Deus nos ajude a perceber a importância da igreja e que ela é a continuidade daquilo que Cristo veio fazer aqui nesse mundo: anunciar o arrependimento e perdão de pecados, atender às necessidades das pessoas, restaurar vidas, trazer esperança e conforto a todos aqueles que precisam. Que Deus nos ajude a entender isso nessa manhã. Oremos. Pai querido, te damos graças porque Teu Filho veio a esse mundo. E Ele veio para abençoar as pessoas. Ele veio para curar os enfermos, expelir os demônios, nos livrar da escravidão do pecado e, acima de tudo, nos dar a vida eterna mediante sua morte e ressurreição. Te damos graças que a obra dele não ficou perdida lá naquela pequena região da Galileia. Te damos graças porque Ele chamou 12 a quem deu autoridade para continuar o trabalho, começar a sua comunidade e ensinar ao mundo. Te damos graças pelos 3 bilhões de cristãos que existem hoje pelo mundo afora. E te damos graças pelo privilégio de participar desse povo. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a valorizar a Tua igreja, as Escrituras, o ensino apostólico, a nos submeter à instrução bíblica que vem de Ti através da Escritura. Abençoa esta igreja, ajuda a entender o que ela é, ajuda as pessoas que aqui participam, que aqui frequentam, para verem a necessidade de fazer parte dela. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.